Momento da Palavra. Graças a Deus, querido rádio ouvinte, estamos aqui de volta. Quero ler nesse momento um texto que encontra-se em Provérbios capítulo 29, versículo 2, que expressa o seguinte: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Rádio ouvinte, antes que você possa tirar alguma conclusão precipitada, me permita conceituar o termo política. Porque o tema dessa mensagem é o cristão e a política. Eu trago aqui duas definições sobre o que é política. A primeira é arte ou ciência de governar. E o segundo conceito é arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, ciência política. Então, reitero, o tema que dou para essa mensagem é o cristão e a política. Mas admitamos que você, rádio ouvinte, esteja agora se questionando: o que tem a ver religião com política? Ou quem sabe, pastor Moisés Câmara, por que o senhor não fala da Bíblia ao invés de falar sobre política? Cara rádio ouvinte, se você se identifica com estes questionamentos, então tem uma excelente resposta para você. A Bíblia é o livro dos livros. E agora perceba porque eu afirmo, e não só eu afirmo, porque a Bíblia é o livro dos livros. Não há livro que fale mais em guerra do que a Bíblia. Não há livro que fale mais em sangue do que a Bíblia. Não há livro que fale mais em morte do que a Bíblia. Não há livro que fale mais em vida do que a Bíblia. Não há livro que fale mais em inferno do que a Bíblia. Não há livro que fale mais em céu do que a Bíblia. Não há livro que fale mais em condenação do que a Bíblia. Não há livro que fale mais em salvação do que a Bíblia. E ouça-me ainda, não há livro que fale mais em política do que a Bíblia. Portanto, eu espero que você, rádio ouvinte, não tenha ficado surpreso com esta última declaração que fiz e repito: não há livro que fale mais em política do que a Bíblia. No início deste programa, recorde-se que li uma definição, aliás, duas definições sobre política, e me permita repeti-las aqui. A primeira definição sobre política é a arte ou ciência de governar, e a segunda é arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, ciência política. Mas é claro que a Bíblia não trata e nem fala de política partidária. No entanto, se você, rádio ouvinte, é uma pessoa que lê e medita na Bíblia, há de concordar que em diversos livros da Bíblia você encontrará a presença da política. Você encontrará, rádio ouvinte, sobejas menções da presença de política na história de Israel. Leia os livros históricos, principalmente 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Leia também os profetas maiores, os profetas menores. Há livros também do Pentateuco que mencionam a questão política. Só para citar alguns exemplos, já que política fala de governo e de direção e administração de nações ou estados, eu trago o primeiro ponto: a política presente no Antigo Testamento. Irei mencionar aqui textos extraídos da versão NVI, que é a versão, eu gosto muito dessa versão, adoto essa versão, não desprezando as demais. Então, como eu disse, política fala de governo. Em primeiro lugar, a política presente em profecias de promessas de governo. Números capítulo 24, versículo 9 menciona na parte A: de Jacó sairá o governo,
Então, governo fala de política. Não há como você desassociar política de governo. Em segundo lugar, quando um político governa com justiça e com temor a Deus, claro, a bênção do Senhor virá sobre ele e sobre o povo. Ouça com atenção 2 textos que eu trago para você, para que você reflita e confirme o que eu acabei de afirmar. Quando um político governa com justiça e com temor a Deus, a bênção do Senhor virá sobre ele e sobre o povo. Eis os 2 textos. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Os 2 textos, 2 Samuel, versos 23, capítulo 23, versos 3 e 4. Ora, rádio ouvinte, o que o Senhor está dizendo nesse texto é que quem exerce um governo com justiça e com temor de Deus, repito, com justiça e com temor de Deus, isso resultará em benefícios claríssimos para o povo. Com isso, com esses textos, nós descobrimos aqui 2 coisas importantíssimas na política, coisas fundamentais: justiça e temor a Deus. Isto é, se num governo não houver justiça e temor a Deus, é o mesmo que você comer a comida sem sal, não há sabor, não há gosto, é uma comida insípida. Em terceiro lugar, na política, é vergonhoso um governante ou um pretenso governante mentir. Provérbio 17, versículo 7, é muito claro esse texto quando diz: os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato. Muito menos os lábios mentirosos ao governante. Isto é, um governante que mente, uma pessoa dessa não está apta para governar, porque vai faltar justiça e temor a Deus em seu governo. E há, rádio ouvinte, gente na política que vive mentindo, subestimando a inteligência do povo, pensando que esse povo está desinformado. É aquela questão: contra fatos não há argumentos. Em quarto lugar, a Bíblia também menciona a questão das alianças políticas. Ouça esse texto. Daniel, capítulo 2, versículo 43, expressa o seguinte: e como visto, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Não vou entrar aqui no mérito da questão profética, escatológica, mas apenas mencionar que até sobre alianças políticas a Bíblia menciona. Então me permita, rádio ouvinte, explicar. Uma aliança política, ela pode ser celebrada tanto no plano internacional ou no plano nacional. E em ambos casos pode se encontrar componentes ideológicos, assim como meros interesses de conquistar mais poder ou dinheiro. Em quinto lugar, quando na política há um governo sem roubos, sem corrupção, esse merece permanecer governando. Ouça o proverbista: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Provérbios 28, 16. Veja que texto esclarecedor. Se um político, ele entra na política para roubar a nação, ouça o que diz, reitero, Provérbios 28, 16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Ou seja, o que não aceita corrupção. Poderíamos ainda falar muito aqui, querido rádio ouvinte, sobre a política dos reis de Israel, bem como de política externa dos governos de outras nações mencionadas no Antigo Testamento. Se fôssemos falar aqui sobre cada um dos reis, seja de Judá, de Israel ou fora de Israel,
conforme mencionei, ou estou mencionando, passaremos aqui a semana e não terminaríamos de falar sobre a política de governo. Então, não tem como a pessoa, por mais crente que seja, negar que governo não tem nada a ver com política. Tem sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então veja que a Bíblia é um livro completo, fala de tudo. A Bíblia tem resposta para tudo, inclusive mencionei aqui vários textos que demonstram a presença da política nas páginas das Sagradas Escrituras. Muito bem, já que falamos sobre a política presente no Antigo Testamento, falemos mesmo que pouco sobre a política presente no Novo Testamento. O ponto número 2, a política presente no Novo Testamento. No Novo Testamento, praticamente em seu início, é mencionado um fato político. Observe, tomo um texto lucano como referência, Lucas capítulo 2, versículo 2, que destaca o seguinte: este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Era o político da Síria, era a pessoa que estava ocupando ali o governo da Síria, onde, no momento em que foi feito esse recenseamento. A menção aqui, Quirino era governador da Síria, Lucas 2, verso 2. Então, já é no início do Novo Testamento, praticamente, nas páginas lucanas aqui, mencionando a política, porque, como eu disse e reitero, governo fala de política, política fala de governo. Mas no Novo Testamento houve pessoas que se aproveitaram da influência política para comprar a lealdade de outras pessoas. Peço que você me ouça agora com a máxima atenção. O texto diz o seguinte: quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro. Isso está em Mateus capítulo 28. Ou seja, eles compraram o testemunho dos soldados. Compraram. Eles elaboraram um plano, reuniram-se com os religiosos, um plano para negar que Jesus tinha ressuscitado. E no verso Mateus 28, versículo 2, diz assim: veja só, a sutileza, a mentira, o engano, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Mateus 28, 13. Retifico. Notem que eles compraram os soldados para que esses mentissem. E o versículo 14, a gente vê aqui a questão da influência política. Eles disseram, os líderes religiosos aos soldados: se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Ou seja, usaram a influência política para corromper esses soldados. Mateus 28, versículo 14. O que é isso? Influência na política. Mas a gente chega no mesmo, prosseguindo no mesmo texto, mesmo capítulo, no versículo 15, o texto diz o seguinte: assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O que foi? A corrupção. Compraram a fidelidade dos soldados usando a política. Essa aqui é a má política. Então, rádio ouvinte, a corrupção não é apenas um fato do governo passado, de outros governos. Não, a corrupção já vem de um longo tempo. No Novo Testamento, houve políticos que se aproveitaram do cargo para perseguir e prender cristãos. Veja bem, a questão da perseguição aos cristãos também não é de hoje. Houve políticos no passado, no presente também, mas eu estou usando aqui a Bíblia como referência, que se aproveitaram do cargo, da função que eles tinham para perseguir os cristãos. Ressalta aqui 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32, que menciona: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Ele queria prender Paulo lá em Damasco. Vigiar Paulo, isto é, perseguir para prendê-lo. Eu poderia também citar outros textos aqui. Bem, rádio ouvinte, já que mencionamos há pouco sobre perseguição aos cristãos, ore pelos cristãos da Nicarágua. Peço aos irmãos, oremos pelos irmãos da Nicarágua.
Eu quero citar aqui um fato. A revista Oeste, em sua edição no dia 24 de setembro de 2022, publicou a seguinte matéria. Não sou eu quem estou dizendo. E se essa revista, a Revista Oeste, em edição no dia 24 de setembro de 2022, diz assim: apoiado pelo ex-presidente Lula, o ditador Daniel Ortega mandou prender padres e fiéis, fechou emissoras e cortou o sinal da CNN. Está aí na internet, basta você conferir. Então veja que a perseguição aos cristãos, ela continua. E este fato, inclusive, Rádio Ouvinte, teve ampla divulgação na internet. Então, Rádio Ouvinte, percebam como a palavra de Deus, ela se cumpre numa nação que tem um mal político. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme, o povo sofre, o povo padece, o povo é enganado. Bem, já quase partindo para o encerramento desta mensagem, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, vamos ao ponto seguinte, que eu chamo, irmã Suelen, a cereja do bolo. O cristão é política. Porém, antes de adentrar sobre o cristão é política, trago este questionamento. E Deus, rádio ouvinte, ele é ou não é político? Resposta: ele é mais do que político. Deus é mais do que político. Salmo 9, versículo 8, ouça esse texto e tire a sua conclusão. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Glória ao nome do Senhor. Ele mesmo, o Senhor, julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Bendito seja o nome do Senhor. Este sim é mais do que político. Tudo bem, pastor, entendi, mas tem um outro questionamento. Você está se perguntando, talvez, pastor, diante de tudo isso que o senhor falou, como um cristão deve ter um posicionamento político alinhado com a fé que você professa? Não nos esqueçamos que Jesus disse: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então avalie-se um bom governo pela justiça e pelo temor que esse tem a Deus. Essa é a primeira dica. Avalie-se um governo pela justiça e pelo temor que esse tem a Deus. Prosseguindo, para lhe ajudar mais ainda, quando há temor a Deus no governo, esse não concorda com a política de ideologia de gênero. Quando há temor a Deus no governo, esse não acata a política da legalização do aborto. Quando há temor a Deus no governo, esse não consente com a política. Quando há temor a Deus no governo, esse não admite a política da legalização das drogas. Quando há temor a Deus no governo, esse não concorda com a política da invasão da propriedade privada. Quando há temor a Deus no governo, esse não abraça a política da privação da liberdade de expressão. Quando há temor a Deus no governo, esse não acolhe a política da erotização de crianças. Quando há temor a Deus no governo, esse não adota a política que é contra a família tradicional. Quando há temor a Deus no governo, esse não adere à política desarmamentista. Quando há temor a Deus no governo, esse não admite o regime político que persegue religiosos e seus meios de divulgação do Evangelho de Cristo. E para concluir, já que o nosso tempo aqui está quase se esvaindo e temos outras canções, enfim, e outras recomendações. Conclusão. E finalmente, rádio ouvinte, concluo essa mensagem citando duas célebres frases. A primeira foi aquela frase célebre pronunciada por Martin Luther King Jr., um pastor batista norte-americano, e ele diz o seguinte, essa frase aí está na internet, é uma frase célebre. Ele disse assim: o que me assusta não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. A segunda foi aquela frase, está na palavra do Senhor, célebre também, mencionada pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Lucas 19, versículo 40. Perceba, rádio ouvinte, que não há como desassociar a política da Bíblia. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe